Hoje eu vou falar de um assunto muito pouco discutido no Brasil, que é a administração de empresas sem fins lucrativos. A primeira questão é por que haveria uma empresa sem fins lucrativos? Né? Na mentalidade popular ou empresarial, o objetivo principal da empresa é o lucro, né? Dos próprios proprietários. Mas, então, abordando essa primeira questão, é o seguinte: se nós temos uma empresa que cumpre uma função de utilidade para a sociedade, gera um produto, um serviço que é útil, que paga o salário dos seus funcionários, tem seu compromisso ambiental, né? Social satisfeito, né? E além disso, isso é muito importante, também guarda uma parte da sua receita para fazer investimentos, de modo que ela consiga manter a sua eficiência, né? A sua eficácia ao longo do tempo, se mantendo como empresa e conquistando um mercado, né? Então, nesse caso, ela se justifica. Né? Quer dizer, eu estou dizendo que não é necessário que uma empresa seja necessariamente voltada para o lucro. Inclusive, o direcionamento da empresa para o lucro muitas vezes gera problema. A gente vê situações como o da Petrobras aqui no Brasil, né, em que tem esse dilema, né, investir ou então transformar, né, em rendimentos para os acionistas o superávit, né? É, é, a pressão dos acionistas é no sentido de que eles recebam esses valores, né? E não que os valores sejam reinvestidos na empresa para que ela melhore o seu processo produtivo, que ela gere produtos melhores, com mais eficiência, mais compromisso ambiental, etc. Né? Então, o fato da empresa ser lucrativa não é uma vantagem, é uma desvantagem. Quando a gente tem uma empresa que não tem fins lucrativos, ela tem maior margem de manobra para satisfazer as pessoas que trabalham ali e os consumidores que vão, né, adquirir os produtos. Agora, tem uma questão aí que eu quero enfocar, que é a questão das relações humanas na empresa, né? Essa é uma questão muito difícil, porque a gente sabe, né, que em qualquer grupo humano, né, existe uma diversidade e existem conflitos, né, entre as pessoas. Para uma empresa existir, para ser eficaz, eficiente, é preciso que todos ou a maioria dos seus componentes estejam, de certo modo afinados, né, com os objetivos da empresa e que estejam gerando resultados compatíveis com esses objetivos da empresa, né, porque senão essa empresa vai fracassar por vários motivos. Né? Então, né, é uma questão que transcende a empresa voltada para o lucro ou capitalista, na qual, né, os proprietários que estão interessados no lucro, eles pressionam os trabalhadores para produzir, né, o máximo possível para eles maximizarem o lucro. Tá? E na empresa sem fins lucrativos, como é que fica isso? Como é que, por exemplo, numa universidade pública, né, se faz uma cobrança justa da do rendimento de cada pessoa, da contribuição de cada pessoa para a instituição, né? Que é uma empresa pública, né? Uma autarquia. Aí é uma questão um pouquinho complicada, porque não se pode trazer os métodos da empresa de fins lucrativos para uma empresa sem fins lucrativos. Né? E a empresa sem fins lucrativos não tem dono. Né? O dono é o povo, o grupo que. Quer dizer, ela tem proprietários que estão mais difusos, né? Pode ser até uma sociedade por ações também, né? Só que, como nos seus estatutos ela é sem fins lucrativos, esses proprietários não vão poder pressionar os trabalhadores, né? No sentido de ser eficientes, eficazes para terem mais lucro, né? Então, como é que fica? Sem essa pressão dos proprietários, no sentido, né, de gerar mais produção e mais lucro, como é que fica na empresa sem fim lucrativo? Essa me parece ser uma dificuldade, né? Porque nós estamos acostumados a é, empresas que têm fins lucrativos, né? No sistema capitalista. Se a gente quer
pensar um modelo alternativo de economia, de organização social política, né? Como, por exemplo, em cooperativas, né? Com relações mais horizontais entre os trabalhadores, sem essa pressão pelo lucro por parte de um proprietário ou grupo de proprietários ou acionistas, né? Como é que fica essa questão do controle da produtividade, né? Vamos chamar assim, né? É uma questão difícil, né? Porque se as relações são mais horizontais, são menos hierárquicas, né? Se não tem uma hierarquia linear como no exército, né? Que você tem lá, né, general, coronel, major, sargento, cabo, etc., né? Soldado, e cada um obedece o que está hierarquicamente superior. Como é que fica numa cooperativa que tem uma certa horizontalidade, né? Entre os trabalhadores? É uma questão assim que remete, né, àquilo que na psicologia comportamental, né, se costuma chamar de behaviorismo, que é essa questão de existir um sistema de recompensas e punições para que as pessoas tenham o melhor desempenho possível. Então, eu não tenho ojeriza em relação a isso, não. Eu acho que isso aí existe, tá? Não pode ser, a vida humana não pode ser pautada só nisso, é claro. Mas dentro de uma empresa, para que essa empresa funcione bem, tem que existir um sistema de recompensas e de punições para premiar quem trabalha pela empresa e por melhoria da própria empresa, né? E punição para quem vai contra a empresa, né? Quem sabota, quem rouba, né? Ou introduz práticas que vão contra os objetivos da empresa, né? Infelizmente, a sociedade funciona assim, né? Então, é preciso haver o que eu chamo de uma bioética da governança, eu e meus colegas, né, que trabalhamos com isso, e essa bioética da governança ela se aplica tanto a empresas públicas quanto a empresas privadas. E nas empresas privadas, principalmente, se aplicaria a essas, sem finalidade lucrativa. Né? Então, são uma série de princípios para reger essas relações humanas no ambiente da empresa ou no ambiente do Estado, né? da esfera pública. É preciso haver uma fixação desses princípios para existir referência em relação a qual o comportamento das pessoas vai ser aprovado e premiado ou vai ser reprovado e vai ser punido, né? Então, isso me parece fazer parte da organização empresarial. E quem que faz isso é o administrador de empresa, né? Que vai fazer. Não vai ser um psicólogo que vai estar aplicando esses métodos e princípios, né? É preciso que a administração de empresa recorra à filosofia, né? A questão da bioética, da governança, a filosofia e outras áreas correlatas, né? Por exemplo, a bioética médica, né? Para trazer para o âmbito da administração, né? Das empresas privadas não lucrativas, né, os princípios a serem adotados para que essas empresas sejam produtivas, né, que elas tenham um rendimento satisfatório, conquistem uma posição no mercado e de uma variedade de empresas dessa que exista numa sociedade, nós tenhamos uma economia viva, pujante, que não leve à estagnação, né, que não leve à decadência como parece que existiu na antiga União Soviética. Né, que faltou, né, essa mentalidade empresarial, né, e então houve uma queda, né, depois de um período de sucesso do regime, né, houve uma queda que levou até o Gorbachev e depois o Yeltsin e a atual situação com o Putin, que já retornou ao capitalismo, né? Então, para a gente ter empresas sociais, empresas voltadas para o bem social, ou se a gente quiser chamar empresas de cunho socialista, como o caso da empresa sem fim lucrativo, empresa privada, ou de todas as empresas públicas, né, que são voltadas para o social, para gerar um resultado para a sociedade, cumprir uma função social, né?
a gente precisa pensar então em termos de princípios que, né, vão ser implementados na vida, nas relações humanas, na vida interna dessas empresas, para que elas funcionem bem, né? Porque essas empresas não vão ter o proprietário que vai estar pressionando a produtividade para obter lucro, certo? Mas elas não podem ficar sem uma referência, sem uma cobrança, né? Sem princípios que gerem, contribuam para gerar os resultados desejados, para que a empresa cumpra as suas funções, atinja as suas metas, né? Isso é básico na administração de empresa. Né? E para quem que fica essa função? Né? Fica para o administrador. Então essas empresas devem ter administradores profissionais qualificados que, né, estabeleçam de um modo justo, né, sem favorecimentos, né, de modo transparente e solidário, inclusive, né, de um modo solidário com os trabalhadores, colegas, os demais trabalhadores, estabeleça essa base de princípios bioéticos para que, né, o grupo funcione a contento, né? Isso é muito diferente do que acontece numa empresa de fins lucrativos, né, em que os princípios do dono, do proprietário, dos acionistas é imposto ao trabalhador. O trabalhador não pode discutir isso, né? Se ele discordar, ele é demitido. Certo? Então é muito diferente. Então nós teríamos numa empresa social ou socialista, ou uma empresa sem fins lucrativos, ou uma empresa pública, né, voltada para fins sociais, nós teríamos um processo de discussão em que as pessoas podem discordar, se manifestar, para estabelecer os princípios de administração, né, de governança empresarial. Então, ao invés das pessoas estarem fazendo cursos de empreendedorismo, né, até é uma matéria do ensino médio agora, né, que elas vão aprender, né, como obedecer ao dono, né, numa empresa capitalista, né? Infelizmente esse empreendedorismo é isso, né? Existem uma série de condutas que são exigidas pelos capitalistas e então as pessoas vão trabalhar lá precisam obedecer, né? Ou então, quem quiser se tornar um empreendedor tem que ser uma pessoa capaz de impor os seus princípios para os trabalhadores e conquistar um mercado, né? Então, esse empreendedorismo que nós temos no ensino médio e que é difundido aí no Brasil por meios, né, inclusive do Sistema S, né? Esse empreendedorismo é para empresas de fins lucrativos, né? Por isso que quando na minha ex-universidade, né, que eu estou aposentado, na Unesp, introduziram a disciplina de empreendedorismo, eu até pensei em colaborar, mas quando eu vi que se pensava em empresas capitalistas, né, eu fiquei decepcionado e não me envolvi com isso, porque realmente não é a minha praia, né? Mas é importante a gente pensar, né, em termos da empresa social, né, a empresa pública, a empresa de fins não lucrativos, fins sociais, que ela tem que ter uma administração profissional com base em princípios acordados, não impostos, né? E que, como se diz, as pessoas da empresa, quem compõe a empresa tem que vestir a camisa, né? Tem que assumir esses princípios, trabalhar de acordo com esses princípios para essa empresa ser bem sucedida, para ela não se perder na corrupção, né? No ócio, aí, no descompromisso das pessoas e acaba fracassando, né? Tem que haver empenho, tem que haver competência, contratar pessoas competentes, isso é um dos princípios básicos, né? As pessoas têm que ter competência para desempenhar a sua função, ou então tem que ter vontade de aprender, né, para ter a competência. Sem essa vontade aí não dá, né? Uma pessoa que não está nem aí, ela não pode ser incluída num projeto qualquer desses de empresas, né? Mesmo a sem fins lucrativos. Empresa sem fins lucrativos não pode ter pessoa burocrata que enrola, né? Que não trabalha, fica enrolando, né? Conversando na sala de café o dia inteiro e distraindo as pessoas com bobagem. Não pode, né? Essa ideia do serviço público, do servidor público que faz isso, né, é muito negativa e o povo está certo, né? A pessoa que está no serviço público ou numa empresa sem fins lucrativos, ela tem um compromisso, né? Só que o compromisso dela é com o povo e não com o dono, né? Mas ela tem que ter um desempenho,
né? E até uma avaliação do desempenho, mas uma avaliação que seja acordada, solidária, dentro de princípios que forem debatidos e que forem assumidos pelas pessoas, porque não é mais uma hierarquia linear, não é uma empresa capitalista que tem a função de gerar lucro para o dono, né? Para o proprietário ou para os acionistas. Bem, são questões assim muito básicas que a gente não discute, né? No Brasil, né? Todos os cursos de administração estão muito voltados para as empresas capitalistas, né? E essa questão aí, né, de empresas privadas sem fins lucrativos, ou mesmo das cooperativas, né? A questão da gestão dessas empresas, dessas cooperativas, é pouco discutida. É como se, né, as pessoas estivessem acreditando que uma cooperativa não tem administração profissional. Bom, mas nenhuma empresa vai funcionar bem sem um administrador, né? Porque se você tem um grupo de pessoas cooperadas que se reúnem aí, que seja uma vez por semana, e ficam discutindo e não existe um acordo básico de princípios de como a coisa vai funcionar, né, vai dar só briga, divergência, confusão, né? Aí um passa a perna no outro e por aí afora, né? Então tem que ter um administrador, né, não só por isso, mas essa função é própria do administrador, né, no estabelecimento dos princípios da organização, os métodos de ação, né, e das relações humanas na empresa, né, de estabelecer um conjunto de princípios acordados, né, e que as pessoas se comprometem. E quem se tiver uma maior dedicação e mais resultados, deve ter alguma forma de recompensa. E quem por algum motivo não estiver seguindo esses princípios, né? Ou fica por isso mesmo, se a pessoa tiver uma justificativa, ou vai ser punida se a pessoa estiver fazendo coisa errada, né? Eu acho que é o mínimo que tem que se exigir, né, num ambiente empresarial, né? Bem, gente, então essa era a mensagem que eu queria trazer, tá? A gente está andando um pouco devagar no Brasil com esse tipo de discussão. Eu não sei nem se isso vai seguir em frente, né? Porque a direita ela quer a todo custo, né, implantar aquele capitalismo mais selvagem mesmo, né? Que os excluídos têm que ir para a periferia, ficar longe, né, dos centros urbanos e morrer se preciso, se possível, né? É isso que a direita quer, né? E nós da esquerda não temos um projeto, né, unificado, né? A gente conseguiu eleger o Lula, mas e agora? Né? A gente não tem ainda um projeto de sociedade socialista, democrática para o Brasil, né? Temos muitos colegas da esquerda que ainda querem restabelecer o método stalinista, né, da ditadura, de um partido único, né, planejamento central, estabelecendo, né, os investimentos públicos, né, e isso leva a essa passividade do trabalhador nas empresas, né, que volta para uma hierarquia linear, uma hierarquia militar, né? E não é isso que hoje em dia a gente acredita, né? A gente acredita em processos de auto-organização, né? Que as pessoas que sejam criativas, que elas se empenhem em desenvolver processos, produtos, tecnologias, gerar novos conhecimentos e com isso, né, encontrar soluções para os problemas da sociedade. Problemas que no Brasil são muitos, né? E que precisariam ser solucionados para reduzir a desigualdade, reduzir a fome, a miséria, o sofrimento humano, né? Bem, gente, é isso aí. Um abraço para todos.